Amor e Ódio, quarta parte, capítulo 4. Quando as geladas sombras da morte envolvem um invólucro carnal, em que a alma imortal temporariamente estagiou a serviço da própria evolução, que julgas, leitor, suceder? Não será, certamente, a podridão consequente da desorganização de moléculas que se dispersam, que isso é a finalidade natural do mesmo invólucro, o qual não é o ser, e sim o instrumento apropriado às necessidades momentâneas da vida infinita do ser. Não será, do mesmo modo, nada, porque o nada é abstração, e a abstração é incompatível com a realidade concreta do universo fecundado pela inteligência criadora e mantenedora. Tampouco será o ouvido eterno, porque este, derivação daquele, implicará aniquilamento, que não poderá substituir a sombra da gerência divina, que tudo revivifica e aquece. Seria, então, porventura, a bem-aventurança imediata para cada um? Também não, porque a lógica indica a inviabilidade da esperança de vida celeste para a alma animalizada, enredada nas emanações apaixonadas que inferiorizam. Ou será a condenação eterna, o eterno inferno? Ainda não, porque aquele que criou a humanidade, predestinando-a à glória de atingir a sua imagem e semelhança, não se reduziria a si mesmo, repudiando a sua própria essência. Quando o túmulo se fecha para sempre, sob o aparelho carnal que serviu à alma imortal para aprendizados glorificantes, segue-se a vida, leitor, simplesmente a vida, intensa, real ao seu discurso natural, volitando a alma para a fase nova do seu destino infinito. A nova etapa, todavia, será o fruto das ações como das obras articuladas pelo ser durante o período de permanência no envoltório material. Abandonado o instrumento somático, cenários, dramas, sequências, frutificações novas, ou talvez as rotinas do próprio ambiente terreno, se descortinarão às vistas espirituais do ser, daquelas mesmas atitudes oriundas, o qual, então, entra a se convencer daquilo que nem sempre teve interesse de ser informado devidamente. É que a morte é ilusão, expressão carente de substância lógica. É que somente vida existe nas coisas como nos seres do universo, como em Deus, fonte inesgotável, eterno distribuidor de vida, de cujo seio tudo se deriva para se eternizar na escala infinita em busca da perfeição. E o ser, a alma imortal, reconhece, porque outro recurso não haverá, senão reconhecer, talvez deslumbrada, geralmente contrafeita e pávida, que depois da morte o que se segue é sempre a vida, simplesmente a vida, nada mais. Foi o que aconteceu ao desgraçado espírito do conde Léon de L'Esparce. Ingerindo tóxico e imediatamente sentindo fervilhar em si o mal-estar resultante do envenenamento violento, experimentou igualmente a abominável sensação de que as próprias entranhas, assim a estruturação nervosa, como ainda a mente e até as faculdades anímicas, se destroçavam em calamitoso estrondo, sob sinistra repercussão de torturas violentas, porém incompreensíveis e inconcebíveis na sua monstruosa intensidade, qual se todas as moléculas de que se compunha a sua estrutura humana e todas as vibrações de que se investia a sua individualidade moral e anímica fossem acometidas cada uma em particular,
mas ressentindo-se todas, coletivamente, das mesmas estrondosas repercussões, ultimando tal conjunto o mais doloroso e surpreendente coro de sofrimentos que um ser humano estará à altura de conceber. Subitamente, porém, fez-se o vácuo, as trevas geladas e apavorantes de um abismo de inconsciência humilhante, a paralisação das energias de todas as faculdades que lhe traduzissem a individualidade, as quais, como que submergiram nos abismos temerosos de uma letargia aniquilante. Passaram-se horas. Para sempre tombado o corpo carnal, Léon de L'Espars tinha a alma desfalecida pela violência do choque, nesse impressionante delíquio que invariavelmente acompanha o fenômeno da morte e, em particular, da morte violenta. Nada distinguia, senão trevas, nada sentia, além de uma vaga, porém torturante sensação de abismo, de terror excruciante, entre os quais se via enredado como se um e outro gerassem dele próprio. Passaram-se dias, longos, enigmáticos, insidiosos dias de atra expectativa, eternidade flagelada de dúvidas e incertezas. Preso a macabro pesadelo, como que oriundo de desequilíbrios catalépticos, vislumbrou, todavia, rostos confusos que se inclinavam sobre ele, banhados em lágrimas, sacudidos por choro convulso uns, cruéis e odiosos outros. Uns dirigiam-lhe juras ultrajantes ou pungentes. Outros maldiziam dele e o insultavam, vociferando ameaças chocantes, enquanto ainda outros, gargalhando em risos de loucura, de onde acenavam a blasfêmia, o medo, a amargura, o despeito, a maldade, a inveja, o remorso, o desespero inconsolável, destoavam as próprias ânsias num embate diabólico de sugestões maléficas, macabras, absolutamente indescritíveis em linguagem terrena. E envolvendo-os de uma moldura infame, seguindo-os como correntes onde aflitamente moviam-se perversas e sem paz extensas faixas negras, turbilhões de fumaças sufocantes, atando-os a singular circuito de animalidade, de repulsa e degradação, falange inferiorizada pelos próprios complexos até a infâmia e o horror. Léon, contudo, vislumbrava tão extravagante cortejo confusa e longínquamente, sem compreendê-lo devidamente, atendo-se aterrorizado como que em pesadelo. De mistura com essa escória repelente, eis que um vulto se destaca, um homem posto a seu lado, fitando-o com um olhar selvagem e vingador, o que o levou a estarrecer de infinito pavor. Era Urbino de Vicenzio. Urbino que lhe cuspinhava o rosto, ferindo-lhe a face e a fronte com a ponta da bota repetidas vezes. E atrás do pai, envolto no turbilhão de nuvens obscuras que se mesclavam agora do sangue rubro que se despejava da sua carótida seccionada, a figura alucinada e sofredora de Guido, o belo Guido de Florença, agora transformado em ser hediondo e diabólico, refugiado com a corja desprezível. Passaram-se mais dias ainda. Ele perdera, entre outras, a noção do tempo. Passaram-se dias, meses ou anos. Sabê-lo-ia, porventura, o desgraçado reduzido a tal estado? Todavia, de certa feita, lentamente, dificultosamente,
começou a recuperar as faculdades que centralizam a personalidade espiritual. Foi a memória a primeira a se desentorpecer, e o primeiro impulso do seu pensamento, ao se desvencilhar da treva degradante daquele colapso inferior, foi o brado esmagador, a recordação pungente da sua desgraça. Charles, meu pobre irmão! Adélia, oh Adélia, por que me abandonaste? Seguiu-se o raciocínio. Recordou-se de quanto acontecera, sentindo a cada evocação o renovamento das angústias que o impeliram ao desespero. Cenas de sua vida surgiram pouco a pouco, frente ao seu exame aterrorizado, impondo-se a uma análise meticulosa, malgrado suas tentativas para dela se esquivar. Partindo do momento de sua entrada na loja do herbanário, houve de se submeter às visões do panorama de sua própria vida até a infância em sentido retrospectivo, voltando em seguida do berço ao suicídio, tudo revendo como em tela mágica e vivendo uma segunda vez a vida que acabava de destruir. De súbito, fim da dramática exposição, que abalara todas as fibras da sua sensibilidade nervosa e psíquica, acometido da suprema exasperação que o levara ao suicídio, surpreendeu-se ainda vivo, confuso, desapontado ante a insuficiência da droga sorvida. Oh, não posso morrer! Estou vivo ainda! Onde me encontro? Em completo abandono, ninguém me socorre. O tóxico do egípcio era então falso? Entretanto, sentia que o corrosivo lhe despedaçava as entranhas com selvagem truculência. Dir-se-ia que fogos devastadores crepitavam no seu interior, lavas ferventes subindo do estômago, sufocando os pulmões opressos e pesados, triturando-os sob despedaçamentos atrozes, extravasando depois para o esôfago a faringe, chegando à boca para cometer a língua, requeimando-as, para se despejarem depois em golfadas sanguíneas espumantes, asquerosas e pastosas, sob seu corpo que se inteiriçava entre as convulsões ininterruptas, danadas, mortíferas. Contudo, não expirava, continuava sentindo-se vivo, debatendo-se em agonia torturante que se prolongava indefinidamente. No entanto, as causticantes lavas cresciam novamente em suas vísceras requeimadas, subiam ao aparelho nasal produzindo penosa asfixia, atingiam os olhos, cegando-os entre dores inimagináveis, coavam-se pelos escaninhos auditivos, ensurdecendo-os, tomavam rapidamente o cérebro, diluindo-o em matérias ferventes, congestionando-o, enlouquecendo-o. No entanto, a vida persistia em animá-lo. Desesperado, bradou em dado instante, valendo-se de inaudito esforço, preso às garras da confusão. Piedade, egípcio amigo, salva-me deste inferno! Traz ligeiro um contraveneno! O mais aterrador silêncio cercava-o, entretanto, e despeitado vociferou. Socorro! Socorro! Egípcio, salva-me! Adélia, Marta, oh Adélia, compadece de mim! Mas apenas a repercussão de suas súplicas nas profundidades da própria mente respondiam ao seu dilacerante apelo. Endoidecido, condenado, atacado da insuportável fobia da inconformidade, atirou aos ares a suprema vociferação.
E tu, Deus, prova-me a tua existência arrancando-me esta vida, que dizem, tu me deste, mas que rejeito e te devolvo. Estrondo sinistro, qual queda de um mundo em que se precipitasse no abismo, abalou-o violentamente, como se abomináveis atrações de um magnetismo inferior acabassem de atá-lo a um todo com que ele se afinasse. Eram gargalhadas furiosas, partidas das figuras que entrevia entre sombras denegridas, bramindo de um gozo vil, gemidos bravios de carrascos obsessores, que, possuídos de júbilos infames, aplaudiam gostosos a blasfêmia enunciada. Brandindo o punhal agitadamente, em gesto irrequieto e incontrolável, o qual, de vez em quando, encaixava-o à ferida da garganta para arrancá-lo em seguida, entre caretas de dor, no persistente automatismo da reprodução do gesto de suicida, Guido, de repente, impôs silêncio à turba, que se conteve, vencida pela vontade imperiosa do seu inspirador ou chefe. A passos comedidos, aproximou-se do seu antigo amigo de Florença, enquanto os seguidores, à distância, se dispuseram a assistir, interessados, ao desenrolar dos acontecimentos. Suas expressões eram astutas, estudadas para melhor efeito. Delespars viu aproximar-se com inexcedível terror. A presença do antigo discípulo produzia-lhe imensuráveis torturas, provocando em sua mente ânsias de alucinação, tais as recordações que originava os excessivos distúrbios da consciência que despertava adentro de suas faculdades anímicas. Acercando-se, porém, Guido falou de mansinho, quase humilde, mascarando com hipocrisia as mórbidas intenções de que se animava. Amigo Delespars, lembras-te de mim? O outro titubeou, oprimido de angústia, mas compelido por uma força incoercível a que seria impossível resistir, o qual o imantava a vontade dominadora do amigo de outrora, respondeu tentando evadir-se da penúria do momento por um sofisma. Não. O fantasma obsessor sorriu numa face sinistra. Pois que, tão mesquinha tua memória que depressa esquece os amigos diletos, os convivas mais assíduos? Pois, Conde de Bayonne, já te auxiliarei a recordar. Revivarei essa capacidade inferior que negligencia os deveres de amizade. Sou Guido de Vicenzio, teu amigo leal, leal amigo do teu infame gêmeo, o mesmo que apontaste como requestador de minha esposa. Sou aquele que franca e generosamente te coadjuvou na tua pobreza de fidalgo arruinado. Sou a mão prestativa e desinteressada que te levantou da obscuridade em que vegetavas para te tornar cortejado pela nobreza de Florença, onde residíamos. Sou o discípulo que te levou honorários régios, procurando auxiliar-te sem te suscetibilizar o amor próprio. Porém, sou também o esposo apaixonado de Adélia de Molino, a quem maculaste com a tua sedução. Sou o marido ludibriado, o amigo atraiçoado e infamado, o homem desonrado pela tua infâmia, o caráter envergonhado pela tua baixeza, o coração despedaçado pela tua ingratidão, e que para sempre se desgraçou sob as torrentes da tua traição, na vida como no seio da morte, na qual nem consolo, nem esquecimento, nem paz consegui encontrar.
E tu dizes que não te recordas de mim? O Guido de Vicenzio que conheci em Florença era nobre e gentil. Tu és monstruoso e repulsivo. Retrucou, atando-se à ingenuidade do engodo. Ah, sim? Bradou, exasperando-se, o perseguidor de além-túmulo. Pois toda a singular transformação que a ti próprio assombra, é a ti que a devo. Tal me encontras, sou obra tua. Nivelaram-me a vergonha do renegado, do ímpio de além-morte, o ódio, como a dor que as tuas ações geraram em minha alma. Pois bem, não obstante as graves ofensas que me infligiste, desejo prestar-te nova assistência, já que meu depravado destino é auxiliar-te ontem como hoje. Quero dizer-te, Leon, esclarecendo as incertezas em que te aprofundas, que habitas um cemitério, pois morreste. Sim, caro latinista de Florença, não te admires da nova que te reservei. Estás morto, és cadáver. Pois que assim como me impeliste ao suicídio com as tuas torpezas, eu te impeli ao mesmo gesto com a minha vingança. Tão profundas e leais no passado, a minha estima e a minha confiança, como intransigente se conduzirá para o futuro o meu rancor. Que importa se me perca a alma nos abismos deste inferno em que me sinto afundar? Se me perco, levando-te de sobressalto comigo, estarei recompensado do meu tenebroso destino e rejubilar-me-ei de gozo sob os menosprezos da minha perdição, vendo-te padecer ao meu lado o rigor das algemas da minha vingança, que não esmorecerá jamais. Por isso persegui-te, matei-te, induzindo-te a te matares por a ti mesmo, a fim de melhor exercer minha possessão vingadora, que apenas começou. Disse-o, e sem que o desventurado Delespars pudesse prever as suas intenções, vociferou espumante e trágico, sem imaginar que, efetivamente, prestava inavaliável serviço ao seu algoz de ontem. Te provarei o que afirmo. Tu estás sepultado, e nesta imunda cova permanecerás enquanto se dobrarem séculos através da eternidade. Anda, movimenta-te, infame perjuro. Arriba, sai desse covil de porcos. Vem aqui, ordeno-te. Leon sentiu-se agarrado por duas tenazes irresistíveis, como suspenso do fundo de um negro buraco, ao qual não tivera ainda ensejo de examinar. Confuso, aturdido, sofredor, extremamente debilitado, via-se ao lado de Guido, à beira desta cova, enquanto multidão de indivíduos feios e repelentes os rodeava, aplaudindo a cena. Guido fê-lo dobrar-se brutalmente, apontando para baixo. Olha para tua cova, examina! Que vês? Verberava gargalhando, enquanto o outro emitia feraz uivo de terror, de delírio supremo, e a multidão vaiava, rindo em ânsias convulsivas. Oh, maldição! Sepultaram-me vivo! Um cadáver putrefato! Sou eu, o meu cadáver! Reconheço-o desfazer-se em imundícies. Mas não estou aqui em cima também? Sentindo-me lá, apodrecido, e aqui, aflito, também podre, mas vivo, aqui e acolá? É que morreste. Mas, Guido, meu amigo, não estou vivo aqui a teu lado, falando-te? Como estarei morto? Que sortilégio teu? Queres enlouquecer-me? Não te suicidaste, imbecil?
Não, ingeri certo tóxico, mas não consegui matar-me. Como então estás aí sepultado, apodrecendo? Risadas frenéticas uivavam ante a perplexidade do desgraçado, que não tinha forças para raciocinar. Léon pôs-se a chorar convulsivamente diante do próprio túmulo, em que realmente se desfazia o corpo material que ele aniquilara, ao qual, porém, o seu espírito continuava atado pelas forças imponderáveis das leis de afinidade que presidem aos fenômenos da encarnação como da desencarnação, leis que resistem dramaticamente ao ato violento do suicídio. Mas já o obsessor, irritado, intervinha, pondo-o de pé com um empurrão irresistível, prevalecendo-se da fraqueza geral do desgraçado, como anunciando em leilão: Ei-lo é Léon de L'Espars, paladino das artes e das ciências, poliglota e filósofo, pesquisador de Dante, declamador de Virgílio, versado em Homero, devasso e libertino, sedutor de mulheres casadas, destruidor de lares e honras alheias, aventureiro e intrigante, amigo infiel, traidor e mentiroso. Ei-lo, o mau filho que fez chorar seu venerando pai. Ouçam, nobres amigos que me acompanhais. É também fratricida. Tinha um irmão a quem desgraçou. Quem de vós conheceu um fratricida? Pois contemplai este exemplar. Vede, está hediondo como o próprio caráter. Trata-se de um miserável completo, nada lhe falta. Castiguemo-lo, amigos, porque é meu, tenho direito sobre ele. Apanhei-o nas redes de um suicídio. Ajudai-me na minha vingança, pois eu mesmo, sou vítima. Tive uma esposa a quem adorava, e ele me roubou, aviltando-a. Traiu-me a confiança de amigo, de mim fazendo um marido ludibriado, um coração dilacerado, uma alma enlodada de ódio e de vergonha para a consumação dos evos. Guido gargalhava e chorava entre bramidos de amargura suprema, exaltando-se em raivas crescentes à proporção que enumerava para sua malta de afins os crimes de Léon, omitindo, porém, a parte que ele próprio tomara na flagelação ao infeliz Charles no presídio de Florença, enquanto aquele estarrecido ouvia sem poder reagir. Mostrava-se perfeito demônio, capaz de todos os excessos, até mesmo de cruas perseguições a estranhos que topassem suas rotas, como de sugestões maleficentes a outros tantos homens terrenos, para que infamassem os próprios amigos, como Léon o fizera a ele próprio, apenas por desabafar os despeitos humilhantes que o cruciavam. E nesse infeliz rebelado, que não sabia exercer a sublime virtude do perdão, para si mesmo oferecer consolações e refrigérios, logrando compensações imediatas da ternura daquele que dos braços de um madeiro preconizou a sua excelsitude, não se saberia o que mais lamentar. Se as dores inconsoláveis que lhe flagiciavam sem tréguas o espírito, ou o abismo que se escancarava para si próprio, negando-se a esquecer de ofensas, abandonando-se a sentimentos vingativos. Subitamente, no auge da excitação e da raiva, o esposo ultrajado arremetera sobre o rival, atirando-o para o fundo da prisão tumular, num repelão brutal e irresistível. Sentia-se Léon cair em queda retumbante, enquanto a multidão desaparecia sob comando de Guido e o silêncio pesava absoluto, enervante e aterrador. Trevas impressionantes acompanhavam-no, dilatando o mal-estar que lhe atormentava o ser. Sensação de fadiga extrema o enfraquecia.
onde se encontrava. Sentiu-se deitado, inerte, rígido, enregelado, comprimido em local estreito e incômodo, tolhido nos movimentos. A umidade e o frio penetravam-lhe os ossos, contaminando-lhe todo o corpo. Moveu-se dificultosamente. Reconheceu-se pesado, retido, como se vigorosas raízes o atassem a um tronco de gelo. A treva sufocava, viciando o ar que escasseava, afligindo-o. Contemplou-se, examinou-se perplexo, flagelado e enlouquecido. Verificou, então, encontrar-se em inconcebível estado de miséria. As vestes molhadas, rotas, pegajosas, empapadas de repugnantes camadas de matérias que lhe pareceram sangue deteriorado, gorduras corrompidas, carnes putrefatas, matérias vis que lhe extravasavam das entranhas para o exterior. Sentou-se amargurado por inquietações torturantes, decepcionado com o tóxico do herbanário ao qual reputava falso. Cheiro repulsivo de podridão humana, insuportável e revoltante, escapou-se dele próprio, contrariando-lhe soberanamente o olfato. Como louco, mas um louco na desgraça inconcebível do senso de raciocinar, continuou examinando-se. Sim, era ele mesmo. Cheirava horrivelmente mal, exalava odores fétidos, asquerosos até a odiosidade. Guido dissera então a verdade? Fora realmente sepultado? Morrera com efeito sob a ação do tóxico asiático? Mas como, se continuava vivo? No entanto, vermes e vibriões brotavam dele, mordiam-lhe e devoravam-lhe as vísceras e as carnes, perfuravam-lhe os olhos sem contudo cegá-los, formigavam-lhe no aparelho nasal e auditivo, roendo-os como enxames famintos que se fartassem. Picavam-lhe furiosamente a língua num enfervescer pestífero voraz. Agrupavam-se, embolavam-se agitados ao longo de todo o corpo, remexiam-se ferozes dentro de suas entranhas, produzindo-lhe convulsões e ânsias inimagináveis para o entendimento alheio. Despejavam-se, envoltos em babas pestilentas e matérias infectas, por sua boca transformada em chaga infame, provocando-lhe ascos violentos, forçando-o a vômitos ininterruptos, o que o obrigava a enojar-se de si próprio, incapaz de compreender o que em realidade se passava. Lembrando-se, porém, de que Guido afirmara encontrar-se ele em um cemitério, entrou a bramir colérico, sentindo lufadas de loucura requeimar-lhe o raciocínio. Marta, ó Marta, socorre-me! Retira-me daqui! Adélia, vem por misericórdia! Por que me abandonaste a esse ponto? Socorro, socorro! Salvem-me, por piedade, salvem-me! Gritou, blasfemou, chorou, gemeu, enfureceu-se, bateu-se, remordeu-se, atacado de supremo furor, de suprema desgraça, de supremo sofrimento, de suprema aflição, de desespero supremo. Odiou-se a si próprio, castigou-se ferazmente, insultou-se, estrangulou-se danado. Mas nada conseguia exterminar a vida que continuava heróica, persistindo apesar do acervo de calamidades que surpreendiam. E quanto mais se enfurecia e revolvia, mais os vibriões se agitavam, mais o fétito intraduzível crescia, flagiciando-lhe as faculdades.
uma saudade incoercível, deprimente da mulher amada, das suas carícias de amor, do lar humilde que ele pretendera tornar ditoso, levantando-o sobre a desgraça alheia, atormentou-lhe no peito, porventura com maior impetuosidade, as amarguras que o vinham enlouquecendo. Que sucederia a Adélia? Amá-lo-ia ainda? Oh, por que o abandonara, indiferente à sua desgraçada sorte? E chorava em convulsões enfurecidas, lágrimas ígneas que lhe escaldavam o peito transformado em fornalha de inconsoláveis angústias. Em dado instante, descobriu Guido debruçado sob a sua ignóbil prisão, sinistramente risonho. Cínico, falso, escarnecedor, como cabe a todo chefe de falange obsessora, o filho do rico senhor Urbino interrogou-o. Que fazes aí, caro poeta de Florença? Ao que o suicida respondeu por entre lágrimas. Não sei, Guido. Quem te algemou no fundo desse abismo, nobre e virtuoso irmão de Charles de L'Espard? Ó, venturoso amante de Adélia de Molino! Ó, Guido, por quem és? Compadece-te de minhas desgraças. Piedade, piedade! Perdoa-me, perdoa-me! Bradou o suicida, sucumbido e humilhado. Mas a cintosa gargalhada abafou os soluços compungidos que acompanharam sua comovente súplica. Piedade queres? Ousas rogar-me? Caso te compadeces tu de mim, quando conservavas minha esposa em teus braços? Piedade, perdão? Ó Léon de L'Espard, eu fui teu sincero amigo, mas hoje te odeio, execro-te com todas as forças do meu ser condenado ao revés, e te perseguirei e te desgraçarei enquanto pulsar inteligência nas fontes de minha vida. Perdoar? A ti que me desonraste e desgraçaste? Só os felizes podem perdoar, Leon, e tu me transformaste num desgraçado. Julgas-me, porventura, feliz porque gargalho na minha vingança? Mais desgraçado sou ainda do que tu, pois não disponho de forças para triturar-te até te reduzir a átomos dispersos, para que nem mesmo o próprio Deus soubesse o que de ti fora feito. Feliz eu, quando a Adélia te preferiu com extremos de renúncias de que por mim não foi capaz? Fez uma pausa, como dominando expansões de pranto amargo, e prosseguiu, revelando nas entonações entrecortadas ou sucumbidas o martírio que também a ele enlouquecia. Julgas que me permito vê-la a pensar em ti no convento e a Deus rogar que te conceda refrigérios? Não permito que pense ou suplique senão por mim, que sou o único a trazer direito sobre sua pessoa. Quando a percebo preocupando-se contigo, isto é, alimentando o perjúrio, aproximo-me, censuro-a, acuso-a, arrebato-me, encolerizo-me, dou-lhe pancadas, prosto-a vencida por longas horas. Julgam as inocentes freirinhas encontrar-se a infame atacada pelas artes do demônio e surram-na sem comiseração, obrigam-na a torturas desumanas, a penitências ininterruptas. Ela o merece, visto ser desprezível adúltera, mesquinha e relapsa nos deveres conjugais. Deixá-la padecer, deixá-la. Demônio, Satanás sou eu, o marido ludibriado, que também chorou, que sofre todas as ânsias, todas as raivas dos infernos. Impressionado e pávido, Leon calou-se, compreendendo, surpreso, que Guido também sofria muito mais, infinitamente mais do que ele próprio.